Olá, meus queridos leitores do canal Milê, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Eu sou a Miriam e hoje nós vamos falar sobre um assunto aí muito lindo, muito especial, que é o Espírito Santo. Então, se você estava procurando esse tema aí do Espírito Santo, o que é, o que acontece, eu quero saber mais sobre esse tema. Se você achou esse vídeo, era um tema que você estava querendo, já se inscreva aqui no nosso canal, venha fazer parte deste canal aí, que o objetivo único e exclusivo é cada vez estar mais perto, conhecer mais sobre as escrituras, sobre a palavra de Deus, sobre Jesus, o Espírito Santo, Deus, e tudo isso e muito mais que tem a ver com Deus, tá bom? E o que acontece aí? Não sei se você sabe, mas nesse mês de setembro de 2021, nós estamos com vídeos todos os dias e teve uma sugestão aí de vídeos do nosso querido Félix Trade. Inclusive ele veio do canal do meu irmão indicou ele se inscreveu aqui no meu canal, valeu uma Como Lucrar na Net, tá? Se vocês quiserem entrar aí, Como Lucrar na Net, vou deixar na descrição do vídeo. E o Félix veio e ele deu uma sugestão para nós falarmos sobre o dom de falar em línguas, né? Ele pôs lá no comentário que tem algumas pessoas que acreditam, tem outras que não, e ele queria que falasse um pouquinho sobre o dom de línguas, né? Mas para nós falarmos do dom de línguas, nós temos que falar do Espírito Santo. Não tem como falar do dons de línguas, né? Aí se nós não falarmos do Espírito Santo, né? E se você quer saber mais sobre os dons, né? Os dons do Espírito, isso tá lá em 1 Coríntios 12, né? São vários dons do Espírito e o falar em línguas é um desses dons. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre o que é o Espírito Santo. E aí a gente já chega nessa questão se é ou não é, se existe ou se não existe, tá bom? Lembrando que tudo que a gente fala aqui é com base na Bíblia, né? A nossa base aí principal é a Bíblia, certo? Então, vamos lá para as questões. O que a gente precisa saber sobre o Espírito Santo? Você que, sei lá, aceitou Jesus agora, conheceu Jesus, quer saber mais sobre Jesus, sobre Espírito Santo. Muitos falam, né, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, a Trindade. Na verdade, é um assunto muito, talvez, profundo, né? Algo que às vezes as pessoas não conseguem entender, mas eu vou tentar falar aqui de uma forma simplificada para você, tá bom? Então, vamos lá, o que nós precisamos saber? Deixa eu pôr aqui. Olha, eu até fiquei um pouquinho na frente aqui. Mas, ó, 3 coisas aí que você precisa saber. A primeira coisa é que o Espírito Santo é para os salvos, certo? O Espírito Santo é para aqueles que convidaram Jesus para entrar no seu coração. E isso tá lá em João 14, 15 a 17, que diz assim, eu vou ler aqui, tá? Se me amares, guardarei os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós conheceis, porque habita convosco e estará com vós. Então, o Espírito Santo, antes de Jesus, lá no Antigo Testamento, ele era só de visitação. E depois, quando Jesus morreu, ressuscitou e foi ao Pai, ele falou, eu vou deixar com vocês o Consolador. E ele, quando nós aceitamos Jesus, né, confessamos aí o Senhor como nosso Salvador, nosso Senhor, nosso Salvador, o Espírito Santo, ele habita em nós. Então, a partir do momento que você fez essa escolha de ter Jesus, o Espírito Santo já habita em você. Então, o Espírito Santo, ele é para os salvos. Às vezes nós vamos falar para alguém que não conhece Jesus, que não entende talvez do mundo espiritual ou alguma coisa assim, as pessoas, não, isso é coisa de louco, não, isso não é para mim. Então, nós precisamos o quê? Ter o discernimento que o Espírito Santo é para os salvos, tá? Essa é a primeira coisa primordial que nós temos que saber. A segunda coisa que eu pus aí é que o Espírito Santo, ele não é um vento, não é pomba, não é fogo, não é óleo, né? Óleo, qualquer tipo aí que fala na Bíblia. Tudo isso é manifestação do Espírito Santo. Ele pode vir com uma pomba, né? Como um vento, com um fogo, mas isso é a manifestação. Ele não é. E eu pus embaixo aí, né? O que
que o Espírito Santo é? Ele é uma pessoa. Isso mesmo, o Espírito Santo é uma pessoa. Eu vou dar até aqui uma sugestão de livro. Bom Dia Espírito Santo, do Benny Hinn. Não sei se você conhece, é um clássico aí, ele é bem antigo, mas já vendeu milhares, acho que milhões já de cópias. Bom Dia Espírito Santo, Benny Hinn traz a experiência dele com o Espírito Santo, como que foi, o que aconteceu, como que ele começou a falar em línguas. É uma história fantástica. Se você gosta desse tema, Bom Dia Espírito Santo. Inclusive eu tava com ele aqui, acho que eu tô aqui, ó, porque eu fiz lá no Instagram, eu dei a sugestão lá no Instagram, ó, esse livro aqui, ó, Bom Dia Espírito Santo. É um livro, gente, excelente, vale a pena. Inclusive acho que essa é a primeira capa, já tem várias edições aí diferentes, com capas diferentes do Benny Hinn. Excelente para você que quer se aprofundar no Espírito Santo. Então, gente, ele é uma pessoa, certo? Até aqui tudo bem? Alguma dúvida, alguma coisa? Se tem, comenta, tá? Que eu respondo todos os nossos comentários aqui. E o que a gente precisa entender? Ó, eu vou ler aqui esse João 16:13, diz assim: mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciar o que há de vir, né? Jesus se refere ao Espírito Santo como um ser pessoal, né? Quando ele vier, ele ajudará, ele glorificará, ele ensinará. O Espírito Santo é uma pessoa e não uma força ativa de Deus, né? Uma força ativa não pode fazer isso. O Espírito Santo, né? Ele tem vontade, ele tem mente. Então, as pessoas às vezes confundem que é uma manifestação, é algo. Não, mas ele é uma pessoa. Ele o que? Nos ensina. Olha que demais, né? Ele se entristece. Isso está lá em Efésios 4:30, diz assim, ó: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Então ele se entristece, ele se alegra. Isso são todas características do quê? Do Espírito Santo, certo? Tudo bem até aqui, né? Agora, o Espírito Santo, ó, presta bem atenção aqui. O Espírito Santo de Deus é a terceira pessoa da Trindade. Ele é Deus. Quando Jesus ensina o batismo, ele fala para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Embora haja uma hierarquia entre os três são um. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É Deus habitando no seu interior. Isso mesmo, né? Nós temos Deus habitando em nós, né? O Criador habitando na criatura. O Espírito Santo, né, de uma forma clara aí, é isso. O Criador habitando na criatura. Olha que coisa mais linda e coisa mais maravilhosa, né? E agora a gente chega aqui, eu peguei alguns versículos que falam sobre, né, a questão do falar em línguas, do Espírito Santo e tudo mais, né? Porque na pergunta ali, o Félix, ele falou, tem gente que fala que não é, que realmente, será qual que é? Né? Na verdade foi isso, né? Muita gente acredita e outros não acreditam. Se a pessoa acredita na Bíblia, do que fala na Bíblia, ela tem que acreditar no dom de falar em línguas. Porque quando que foi esse dom? Foi no dia do Pentecostes, né? Que está aí o primeiro versículo aqui em cima da tela, que foi em Atos 2, de 1 a 4. Eu vou ler aqui para vocês, diz assim, ó: chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como um vento muito forte, encheu toda a casa na qual estavam assentados, e viram o que parecia línguas de fogo, e se separaram e repousaram sobre cada um. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitavam. Então, né? Se a pessoa acredita na Bíblia, e aí tá falando que teve o dia do Pentecoste, teve o dia que o Espírito Santo veio sobre eles, né? Não tem por que nós termos dúvidas. Mas fala, mas eu já aceitei Jesus, ainda não falo em línguas. Então, o que eu faço? Você tem que buscar
oração, né? Eu acho que essa é a chave. Você quer ser batizado no Espírito Santo, você quer ter o dom de falar em línguas, é o quê? É você aí buscar. É oração, é jejum, é falar Espírito Santo, né? É você aí clamar no momento seu de oração, no seu devocional. Isso pode acontecer. Às vezes as pessoas acham, mas não, quem fala em línguas é mais santo. Não tem nada disso, tá, gente? Não tem nada disso. Né, o dom do Espírito aí faz parte dos dons, porque são vários dons. Isso tá lá em primeira... Nosso vídeo já tá 10 minutos, gente. Eu tento fazer vídeos curtos, mas eu não consigo. Eu vou abrir aqui na minha Bíblia. Eu tenho as anotações, a minha Bíblia e tudo mais, né? Eu vou fazer um vídeo só dos dons do Espírito, fechado. Eu vou fazer um vídeo só falando sobre quais. Nós lendo juntos o 1 Coríntios 12, tá bom? Para nós falarmos sobre isso, né? O falar em línguas não é inventar sons sem sentidos, é o Espírito Santo realmente vir sobre nós e nós falarmos línguas, né? E para que é o Espírito Santo, né? Não é para edificar as pessoas, edificar o irmão, é para edificar a mim mesmo. Se não tem alguém que tem o dom de interpretar o que eu estou falando em línguas, é para mim, eu edificar a mim mesmo, certo? Eu pus um outro versículo aí que diz, ó, se porém alguém falar em línguas, deve falar 2, no máximo 3, e alguém deve interpretar. Se não houver intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo com Deus. Então, quando você é batizado no Espírito Santo, você pode estar falando sempre você e Deus, né? E aí tá falando, ó, né? Foi a orientação que Paulo deu aí para a igreja de Corintos. Olha, se não tem ninguém para interpretar, você ora em línguas, você e Deus. Então, aí, ó, mais uma evidência, né? Paulo está dando instruções para as pessoas que falam em línguas. Então, realmente, se a pessoa não acredita, ela tá com algum, né, ela não entendeu algo, porque isso está escrito na Bíblia. Então, isso é algo muito importante. Falar em línguas nos edifica, porque o Espírito Santo intercede por nós. Às vezes vai acontecer algo que a gente não sabe, nós vamos passar por algum momento. E quando você está falando em línguas ali, você está edificando a você mesmo. Isso nos fortalece no nosso espírito para ter força com a nossa carne, com a nossa alma, né? Então, a gente necessita, né? Nós necessitamos falar, né? Se você ainda não busque, pede para que o Espírito Santo te batize, né? Fala o Espírito Santo sabe, né, o desejo do nosso coração, mas busque em oração, em clamor, adore ao Senhor, põe louvores, né? Com certeza Deus aí vai estar te batizando. E o último versículo também, que é em Coríntios, inclusive no mesmo versículo aí, 14, diz assim: portanto, meus irmãos, busque com dedicação o profetizar e não proíbam o falar em línguas. Aí, ó, quem não acredita, como que faz com esse versículo, né? Não proíbam falar em línguas, mas tudo deve ser feito com decência e ordem. Isso é algo muito importante também, porque às vezes as pessoas, não, tô em espírito, começa, né, a falar em línguas, a talvez se mexer, ter algum tipo, né, de movimento do corpo ali, mas a palavra diz também, tem outro versículo que o profeta, né, a questão da manifestação ali, ele está sujeito ao profeta. Quando o profeta quiser parar, ele pode parar, porque ele está ali, né, a questão do Espírito Santo e tudo mais, ela está sujeito ao profeta, né? Às vezes as pessoas falam, não consigo, não, mas a gente tem que ter ordem, tem que ter decência também nessa questão do falar em línguas. Então, espero ter aí, né, esclarecido, Félix, a sua questão, né, se as pessoas acreditam ou não. O que a gente precisa entender é o que? É que está na Bíblia, né? E uma outra coisa muito importante, que Jesus falou assim, ó, vocês só vão sair para falar depois que o Espírito vier sobre vocês. Vocês só vão sair para anunciar o Evangelho depois que o Espírito vier. Então, o Espírito que ele nos capacita. Não adianta nós queremos sair para fazer a obra de Deus sem um revestimento de poder. Não dá. Então, nós precisamos realmente ser
né, assim, buscar o Espírito Santo para que ele possa nos estar nos fortalecendo para estar fazendo o que Deus nos chamou para fazer. Ai, não falo em línguas ainda, eu sou ruim, sou pior. Não, você não é nem menos, nem mais que ninguém, né? Ainda não chegou o seu momento, mas busque. Porque também se você não orar, se você não jejuar, se você não clamar, como você vai ser batizado em línguas? Então, que você possa estar aí buscando. Você acredita, você tem fé, Deus vai te dar esse dom, tá bom? E eu vou fazer um vídeo aí sobre os dons do Espírito também, quem sabe eu já faço ainda nesse mês de setembro, pra gente estar conversando. Ficou com alguma dúvida? Comente sem problemas algum que eu vou estar respondendo. Parabéns você que chegou até aqui, muito obrigado você, espero que essa palavra tenha te ajudado, te abençoado de alguma forma, e se isso aconteceu, me ajude a compartilhar, me ajude a fazer essa mensagem ir mais longe. Quem tem dúvida sobre o Espírito Santo, quem é, quem que não é, o que que acontece, o dom de línguas aí, envie para alguém que está precisando. E não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, tá bom? Venha fazer parte aqui desse canal lindo e maravilhoso, né? Eu sou suspeita para falar, mas eu achei ele lindo e maravilhoso. E todas as minhas redes sociais estão abaixo, já falei para você comentar, sugestão, dúvida, comenta, nós temos grupo no Telegram também. Enfim, é isso. Que Deus abençoe a sua vida. Um beijo e tchau.